noite aos nossos amigos internautas. Bem-vindos à Casa do Caminho. Que Jesus esteja sempre conosco mais uma vez nessa noite. A gente sabe que Jesus sempre está ao nosso lado em todos os instantes da nossa vida. Mas quando nós nos reunimos em seu nome, nós temos a certeza de que Ele aqui está presente. Né? E é nesse instante em que nós vamos depositando aos pés dele todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas. Nós não estamos aqui reunidos por acaso. Alguma coisa nos trouxe até aqui. Está o nosso anjo de guarda, né? Saber Deus que era das nossas dificuldades e dos nossos problemas. Então vamos aproveitar esse instante que aqui estamos. Vamos abrindo a nossa mente, permitindo assim que os conhecimentos que os nossos irmãos nos trazem do Evangelho façam com que nós consigamos, de alguma forma, mudar a nossa diretriz e assim aperfeiçoando os nossos defeitos que são bastantes. Então, se a cada dia nós nos precisarmos a melhorar alguma coisa, nós vamos conseguir chegar a alguma coisa. A Casa do Caminho tem um trabalho diariamente, né? De segunda a quinta-feira, às 20 horas, às quartas-feiras, às 13 horas. Sábado e domingo, sábado às 18, e domingo às 9 horas da manhã, inclusive com aulas para as crianças. Vocês serão muito bem-vindos. Nós também temos um trabalho de assistência, e também estamos convidando as pessoas a participarem conosco na entrega das cestas. E o distribuição de lanches, que é feita a cada 5 dias na rua, que é um trabalho muito gratificante. Né? O Roger estava falando agora das pessoas, dos moradores de rua, e todas as vezes que a gente leva um lanchinho ali para eles, vocês não imaginam a alegria que dá. Não para eles, que estão sendo alimentados, mas para nós que estamos ali. São poucos minutos, são poucas, o tempo é bem curto esse que nós levamos de Deus, mas a gratificação é muito grande. Então vamos agora, como eu disse há pouco, chegar mais ou menos aqui no vamos pedir a Ele nesse instante que nos abençoe, que nos proteja, que permita que a lição da noite de hoje possa penetrar na nossa alma, no nosso ser, e que assim possamos ir melhorando a cada dia e cada instante. E vamos assim fazendo esse oração sincera. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E abençoa-nos, Senhor, mais um dia. Nós vamos então de ouvir o nosso companheiro Wagner, que vai falar sobre palavras de vida eterna, né? O livro de Selim dirigir. Falar aí. Qual que é melhor, falar nesse ou nesse? Esse?
estava sem som. Então vamos lá. É um tema muito importante para nós, é o capítulo 179 do livro Palavras de Vida Eterna, é o penúltimo capítulo. Discernir e corrigir. É um tema que vem ao encontro dos trabalhadores de Jesus, pessoas hábeis ou pessoas que estão iniciando no aprendizado do Evangelho, no conteúdo das parábolas de Jesus, né? Porque se formos procurar o fundo dessa palavra discernir, discernimento, quer dizer, é algo muito usado nas preces, como vamos ver daqui 5 minutinhos. E o corrigir é algo que a vida nos faz constantemente. Quando nós proferimos alguma coisa que não condiz com a verdade, normalmente a nossa consciência acusa que nós estamos excedendo no trato com o próximo, ou excedendo pelas facilidades de não ter aquele trato, aquele carinho com o nosso irmão, e nós temos esta pessoa como uma pessoa não tão grata, ou usamos até o título de inimigo mesmo, é nosso inimigo. E aí proferimos verdadeiros sentimentos artroses, né? Sentimentos baixos, para procurar derrubar, desestabilizar, enfim, atacar na medida do possível as pessoas que estão no nosso convívio, para que diminua aquela pessoa, que nós não temos um trato com ela, né, diferenciado. E aqui, neste item, ele vai nos relatar, cada estrofe fala, né, que Deus muitas vezes nos capacita, à medida que passamos pelas nossas dificuldades. Quando falamos nossa dificuldade, é nossa, não é do outro. Então não queira que o outro, não espere do outro algo que você tem que fazer por você mesmo. Lembre-se dessa frase: você é do tamanho dos seus sonhos. Nós somos aquilo que pensamos e agimos. E agimos conforme aquilo que nós acreditamos. E aquilo que nós acreditamos, nós materializamos. Um irmão, companheiros nossos que trabalham na área comercial, eles lidam com essa ferramenta diariamente, que é concluir as suas metas, fazer suas vendas. Por que eu não estou vendendo mais, ou por que eu vendi menos? Através de um gerente, de um supervisor, ou mesmo de um colega de venda, eles sempre trabalham, né, em conjunto de se auto-aperfeiçoar. Então, eles dão dicas. Olha, se você falar assim, se vestir assim, você vai ter mais êxito. Se você ler tal livro, né, esse livro vai te dar mais vocabulário, vai te dar mais argumento. Se você estudar o produto que você está vendendo, seja lá o que for, não é verdade? Nós vamos nos aproximando da perfeição de saber, né, se vendemos cadeira, se o material é poliéster, se é usado poliestileno, a quantidade de ferro. Se vendemos roupa, nós sabemos se é 100% algodão, se é 80% algodão, 20% poliéster. Se vendemos serviço, o nosso serviço é prestado dessa forma, assim, assado, e por aí vai. Podemos falar aqui direto. Agora, e nós? E o contexto da moral do Evangelho? Porque moral é algo que é intrínseco, é algo amadurecido, indivisível. Quer dizer, o que eu tenho, o que eu acredito, o que a nossa irmã tem, o que ela acredita, as experiências dela é dela, as experiências do Wagner é do Wagner, as experiências de cada trabalhador, de cada irmãozinho que está sentado aqui, é única e intransferível. Isso é importante, tudo bem? Posso abrir para pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa do que eu falei nesses 8 minutos? Eu vou começar a entrar com as histórias, hein? É muito importante, vocês vão ver que eu vou amarrar tudo no final da nossa conversa. Porque, tudo bem? Tá todo mundo cara assim de pensativo, né? Então vamos lá.
Isso. Então, o que que acontece? O que que acontece? Para que nós possamos materializar dentro das nossas casas um ambiente de paz, nós temos que semear a paz. Se queremos semear um emprego melhor, veja, se nós estamos insatisfeitos com os nossos empreendimentos, nós temos que nos analisar. Se estamos muito estressados com o nosso carro, nós temos que ver o que tem nesse carro que eu posso fazer para conter as dificuldades que o carro proporciona. E aí eu posso usar também a metáfora. Nós temos o nosso veículo, que é a nossa matéria. Se a nossa matéria está com algum problema físico, nós temos que consultar por que nós temos esse problema físico. E ir ao encontro de informações que agreguem valores para que você consiga, com força, sabedoria, discernimento, fé, não fé cega, né? Aquela fé que aguarda os milagres sentado, né? Mas também tem uma frase que fala, né? Trabalhe e prospere, silencie e espere, que a mudança há de vir conforme seu merecimento e conforme a sua vontade de mudar. E acredite em milagres. Acredite, mas não espere que eles ocorram, porque nunca ocorre na medida que nós queremos, mas sim na medida que nós necessitamos desses milagres. Mateus capítulo 7, versículo 2. Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com que medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Aqui é um trecho que diz respeito ao critério que nós usamos para julgar o próximo. Então veja, se eu estou dando artifícios, frases contundentes nesses momentos, é porque a única pessoa que pode mudar você é você mesmo. Não queira mudar o outro. Não queira. Que adianta você querer mudar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma frase assim que fala. Não tem? Nós sabemos disso, tem essa frase. Então, a questão do discernimento nessa noite, nós vamos usar um pouco de filosofia, como vocês estão percebendo, e também de Jesus, né? Do Evangelho. Tem aquele item que é sabido por nós, né? Chegou um vassalo do rei. Meu rei, eu não posso lhe pagar o que eu devo. Por favor, me perdoe, me perdoe. E a dívida era alta. Nós vamos supor aqui 10 mil denários, né? Ou 10 mil reais, para ficar mais fácil. E o rei começa a mentalizar no que tudo que aquele rapaz fez de errado. Começou a mentalizar e, para não usar a lei de Italião, que ele deveria ser escravizado, escravizar toda a sua família, ele optou em perdoar a dívida daquele vassalo. Decorrido alguns dias, foi descoberto, foi sabido por alguns trabalhadores daquele rei, outros vassalos, que ele tinha abordado no bairro dele um irmão que lhe devia 10 denários, ou 500 reais, por exemplo. E ele não o perdoou. Ele justificou a dívida e cobrou até o último centavo daquela pessoa. E aí, o rei, sabendo dessa situação, pede para que ele fosse ao encontro do rei. Mas ele não sabia que o rei ele não sabia que ele sabia dessa situação. Então, chegou esta pessoa, esse funcionário dele, e falou assim: servo infiel, servo maldito, eu lhe perdoei 10 mil denários, por que você não perdoou aquele teu irmão que devia
50 ou 40 denários. Vá para o calabouço, e você e sua família irão pagar até o último centavo. Então, esse esclarecimento vem muito ao encontro também. Porque quando nós lermos algumas estrofes do item, nós vamos ver o que nós estamos aprontando por aí afora. E tem outras situações. Se eu, Wagner, eu sou um chefe, eu trabalho no centro espírita. E aí, o que acontece? Eu pego uma pessoa para trabalhar junto às vibrações da casa. Acabou de entrar, está frequentando a casa há 2, 3 meses. E eu cismo com a pessoa que ela tem que fazer as vibrações. E ela faz a vibração do jeito que ela entende. Ela não é obrigada a saber tintim por tintim cada item. E ela faz uma vibração bem simples, bem simplória. É justo eu exigir desta pessoa qualificações para que ela entenda os valores de uma vibração? Pensemos. É justo você dar a chave do teu carro para uma pessoa que está iniciando, ainda está fazendo aulas de volante? Então, nós temos que ter todo um critério, né? Porque quanto mais você sabe, mais te dão condições o plano espiritual para ter discernimento. E esse discernimento é crucial. Por que é crucial, Wagner? Porque tem situações na nossa vida que, se nós não discernirmos com clareza, talvez para nós corrigirmos esse ato impensado, vai quantas reencarnações? Quantas reencarnações, né? Então, vou usar outra frase de efeito, né? Por exemplo, pedra que se atira, lança solta e palavra proferida, não tem volta. Para pensar, você pega uma pedra e joga, né? Ou mesmo uma flecha, você mira e solta. E uma palavra, uma frase mal colocada no momento de dor do próximo. Porque imaginemos um acidente de trânsito. Seu filho bateu o carro. Você está com a cabeça quente, que você não pagou IPVA, o pai, né? Por exemplo, eu tenho um filho, meu filho bateu o carro. Aí atropelou uma pessoa, machucou um terceiro. Quer dizer, você está com multa no carro, o carro está no seu nome, teu filho não tem habilitação, está lascado, né? E aí, o que acontece? Você vai lá, a pessoa o teu filho já está com o psicológico abalado. Aí você vai lá, esbofeteia ele e fala palavras cruéis. E toda a sua ira, toda a sua raiva você joga no teu filho. E não perdoa ele. Fica com aquilo remoendo 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí teu filho também briga. E você briga com a vida, que eu sou um azarado. Aí cria toda uma psicosfera de depressão. Olha aí como a palavra tem força. Não é? Agora, é difícil. Esse item é difícil. Porque muitas vezes, com raiva, nós estamos discernindo no escuro. E discernir, falar de assuntos que estão obscuros para nós, nós não temos a certeza do que realmente está acontecendo, é complicado. É complicado. E aí, você descobre, depois de 1 semana que você ficou irado, que a pessoa de fato que bateu no seu filho, porque ela estava alcoolizada, estava com problemas terríveis, estava fugindo de uma situação, veja, você já fez, você já falou, você já maltratou seu filho, não tem como retratar, voltar atrás. Você já abalou, desestabilizou toda a situação.
E aí fica difícil a ação disso. Percebe? Então, nós vamos iniciar o tema. Ao invés de lermos aqui, nós gostaríamos de mentalizar o Pai Nosso, que a nossa irmãzinha tão querida fez com o coração na boca. Um Pai Nosso bem sentido, né? Que fala o seguinte: Pai Nosso que estais nos céus. Analisemos, vamos discernir. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Reino de amor, paz, luz, prosperidade, discernimento, virtudes, reino. Seja feita a vossa vontade. Olha o sentido de gratidão, né, a Deus. Não é, Cleiton? Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso que nos dai hoje. Todo dia o Pai nos dá a proporção daquilo que merecemos. E segundo a nossa inteligência, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vem, perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos nas tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa palavra empregada, tentações, ou podemos falar que facilidades na nossa vida são tentações? São ou não são? Facilidade é uma tentação, ou uma tentação é uma facilidade? Vamos lá. Alguém quer perguntar? Pode perguntar. Estou preparado para perguntas. Veja, tem tudo a ver com o tema, esse Pai Nosso. E nós falamos ele constantemente. Constantemente. A tentação é aquilo que nós não conseguimos conter a razão e proferimos pensamentos. Se é uma mulher bonita, nossa, já começa, né? Se é uma mulher não tão bonita, né? Isso é a cabeça do homem, né? A cabeça da mulher é assim, nossa, mas a da mulher é mais ou menos assim. Nossa, mas essa mulher hoje podia estar assim, assim, assada. Aí fala, nossa, essa não sei o que lá, essa não sei o que lá. A mulher já é diferente a ordem, né? Das situações, né? Por isso... Oi. Tá. Nosso irmão perguntou se podemos perdoar a qualquer maneira, a toda hora. O que eu posso te dizer? Que tem um sábio que fala: conheça-te a ti mesmo. Se você conhece você mesmo, mas não é conhecer superficialmente, conhecer você mesmo é algo profundo, porque Emmanuel fala nesse tema que nós, ao vencermos a nós, conseguimos ter força para as tentações, estamos com os nossos centros de força equilibrados, nós conseguimos ver e discernir o mal na pessoa, a forma com que ela se expressa, o olhar com que ela nos vê ou vê o mundo. Nós somos pessoas vividas. E aí o que ocorre? Aquele que sabe mais tem que ter a capacidade de tolerância, resignação e paciência para com que aquele que sabe menos. Isso é discernir. O discernir, só um minuto. O discernir é uma atitude constante na nossa vida, porque às vezes estamos mornos, às vezes estamos gelados para situações, e às vezes estamos quentes. Às vezes, para algumas situações, você tem que estar quente para resolver aquele problema, ter pulso. Tem vezes que não, você tem que estar frio. Você tem que, vem os problemas, você tem que constatá-los de fato, para que aí você tome uma providência. E tem aquela providência que não é tão urgente, mas que é morna. Por exemplo, o Emmanuel tem uma frase aqui que ele fala
que as pessoas que estão invigilantes, elas são ofensoras natas, né? Porque elas estão nadando na depressão, começam a ofender todo mundo e estão de mal com a vida. Então elas são como pessoas que acabaram de sofrer um atropelamento. Aí você tem que ser pulso firme. Por quê? Porque ela acabou de sofrer um atropelamento e está com o pulso fraturado, está com a fratura exposta. Quer dizer, o pulso, a energia com que você vai conter aquela pessoa naquele momento tem que ser forte. Então o que é ser forte nessa metáfora do acidente? Recolher essa pessoa, ligar para o resgate, ligar para a família, ligar para várias situações para socorrer essa pessoa. É uma necessidade imediata. Agora, a descoberta de uma doença, por exemplo, a diabetes, ou mesmo a pressão alta, é algo que você já não tem aquela emergência. Você tem que se concentrar e ter o discernimento das alimentações que você está recebendo e ter o espírito de pacificação. Ser pacífico nessa situação para com ponderamento, tom de voz adequado, conversar com aquela pessoa, porque é algo instaurado. Ela vai ter que fazer a manutenção desse problema. É diferente. E tem aquele mal transitório, né? Por exemplo, você fez um exame, por exemplo, você fez um exame qualquer, ou você... É algo que vai passar, é transitório. Por exemplo, você sofreu um problema, por exemplo, eu não sei o que falar. Não, aí também é grave. Você torceu o pé, você foi jogar bola. Você torceu o pé. É algo transitório, concorda? Você vai pôr uma botinha e vai ter que ficar lá, né? Você torceu o pé, ou torceu o pulso. Ou você está com LED lá, que é uma lesão, sei o que lá, por repetição, né? É diferente. Então, vamos ler aqui algumas situações. Nossa, tem tanta coisa bacana que eu não sei nem onde começa. Detinha a oportunidade de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham debalde e procedeu impensadamente, qual se não tivesse as vantagens que lhe abririam as mãos. Desfruta de ambiente distinto, capaz de guiá-lo às alturas. Veja, você desfruta de um ambiente distinto, como o nosso, que proporciona e te dá a capacidade de guiá-los até nas alturas. Olha só os livros, histórias, filmes de emoção, de amor, de vitória, né? Mas você prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem e continua mergulhando na sombra das atitudes negativas. Olha isso. Quer dizer, você tem tudo a seu favor, tudo, né? Mas você continua a ser negativo. Por isso que nós iniciamos a nossa conversa com a capacidade de mudança tem que brotar, tem que sair do seu coração, de você. Porque à medida que você vai vencendo a você mesmo, vai te dando capacidade de ver o mal no outro. E se Deus te deu a inteligência, o discernimento e a força para com jeito, por exemplo, a pessoa fuma ou a pessoa bebe. Aí o que ocorre? Vai adiantar você falar assim, olha aqui, ó, quem fuma fica com câncer de pulmão, e mostra uma foto de câncer do pulmão desse tamanho, o cara. Você vai arranjar o quê? Uma inimizade, pô. Por mais que você tenha intimidade com essa pessoa, você vai arranjar uma inimizade. Ou a pessoa bebe, né? Não adianta falar com aquela pessoa naquele momento. Às vezes ela está com um problema emocional tão arregrado, né? Ou mesmo a pessoa tem compulsão por comer. Ou ao contrário, né? Como é que chama ao contrário quando não come? Tem anorexia. Esse nome é como? Anorexia. Aí o que acontece? É um problema todo emocional, veja. Se transformou numa patologia. Então não adianta, você tem que ir com amor, né? Mentalizar Jesus. Se Jesus te deu discernimento, a prudência, né? A coerência da sua vida, se te deu também
o equilíbrio material, que hoje ter o equilíbrio, a saúde material no sentido financeiro, também é uma virtude, porque você teve que se livrar de muitas tentações. E uma tentação ferrenha, porque quem guarda tem também a fama de ser avarento, né? E ser avarento também não é prudente, mas ter uma vida equilibrada, né? Aqui fala o seguinte: não te permitas assim pensar ou agir diante dele. Aqui, pá. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma de problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas assim pensar ou agir diante dele do amigo com problema, né? Sem que a fraternidade te comande as definições. Quer dizer, ao invés de julgar aquele irmão que está com dificuldade, você tem que pensar com prudência, e a prudência lhe pede fraternidade nas decisões, pensar fraterno, ter compaixão da pessoa, né? Aqui seria interessante ter uma palavra, que a compaixão é muito abrangente. Até pedi o dicionário de um colega nosso para estar lendo aqui o significado da palavra compaixão. Indulgência, né? Mas aí tem uma questão, né? A indulgência vem com o item, além da compaixão e indulgência, que está agregando ao nosso comentário, tem uma outra questão, a gratidão para com Deus. Como é que nós vamos agradecer a Deus? É orando todo dia? Não. Praticando os seus ensinamentos. E a gratidão é algo que você consegue fazer para com o próximo, mas não necessariamente para aquele que te ajudou, mas para aqueles que estão necessitados. Olha só, Jesus não falou que a cada um daqueles pequeninos que tu ajudares, é a mim que estás ajudando. E a doutrina espírita nos ensina: o conjunto dos seus pensamentos, dizeres e fazeres lhe proporcionarão as companhias que lhe competem ajudar. Nossa, essa frase é brava. Mas aí o são para agradecer, ele tem que ajudar. É interessante. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em casos numerosos, reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível proporcionar o remédio da fraqueza, da doença da alma, pelo veículo da compaixão. Olha isso, o remédio da fraqueza da pessoa, da doença da alma dela. Sim. Compaixão e piedade são a mesma coisa. Só deixa eu terminar de ler aqui. Como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Quer dizer, piedosamente a cirurgia do acidentado é o quê? Eu não vou julgar porque ele foi atropelado, porque ele está doente. Ele precisa de cuidados urgentes, ele está necessitando de pronto socorro, pronto atendimento. Não cabe naquele momento de dor do próximo querer saber por que ele está passando aquela dor. Não queira também, tem umas frases aqui que falam assim: nós somos sábios, né? E às vezes somos muito curiosos. Nós começamos a devassar a vida da pessoa, saber os pormenores da dificuldade da pessoa. Nossa, o que é isso, gente? Olha só a invigilância nossa, a falta de piedade, a falta de compaixão para com o próximo e de caridade. Se conseguíssemos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque
De um modo ou de outro, já podemos auxiliar com exatidão. Essa frase é algo assim um pouco capcioso, né? E se conseguimos discernir o bem do mal e já conhecemos o mal do bem, você fica lendo e não cai a ficha, né? Você fica lendo. Estou falando porque aconteceu isso comigo, tá? Se conseguimos discernir o bem do mal, olha só, o bem do mal. Vamos retratar esse acidente. É um mal, mas dentro daquele mal que está ocorrendo, você está tendo uma atitude boa. Você não está brigando, não está discutindo. Não, você está tendo a atitude do quê? De chamar o paramédico, de chamar uma pessoa para iniciar o socorro. Dentro do mal você está agindo bem. Por exemplo, uma pessoa está querendo brigar com a outra, como eu já presenciei. Um colega nosso lá, eu vou bater nesse patrão, nesse chefe, que eu não aguento mais esse gerente, esse supervisor é um sem vergonha, eles me roubaram, estão fazendo... Aí aparece dois irmãos ali, que já estão também revoltosos, né? Se eu pudesse eu te ajudava também, porque eu não gosto de fulano, não sei o que lá. Aí, veja, todas essas pessoas que passaram só aumentaram a raiva da pessoa. Só engrossaram o caldo ali, né? O angu, digamos. Quando, na verdade, uma atitude próspera, verdadeira, mas acima das questões, né? Se coloca naquele lugar, né? Às vezes o cara é pai de família, tem 3, 4 filhos, ou paga aluguel, ou está com a esposa doente, e nesse momento ele precisava de um dinheiro a mais, e está reclamando da hora extra, está reclamando isso. Às vezes o problema não é o emprego, é uma situação que ele está vivendo naquele momento com a esposa dele, está precisando de dinheiro, né? Aí o caldo entorna, aí vem aquela raiva, aquela falta de discernimento, é onde precisa de um irmão mais pulso firme e falar: rapaz, presta atenção, de cabeça quente não se resolve nada, deixa pra lá, deixa disso, vamos conversar aqui, e deixa o cara desabafar, né? Aí depois com segurança, amigo mesmo de verdade, fala assim, né? O que você está precisando? Vamos melhorar aí o seu mês, vamos se planejar para o mês que vem. Se o problema for financeiro, conversar com ele de uma forma de ele renunciar a algumas situações, porque se nós pensarmos bem, a nossa vida está repleta de renúncia, principalmente quem é pai e quem é mãe. É uma renúncia constante para o filho. Não é verdade? Não, aí, nessa situação, um colega nosso, apareceu um colega, que ele desabafou conosco, né? Ele falou assim: meu irmão, que bom, você vai ter uma satisfação momentânea de horas, né? Porque você tem 8 anos de empresa, você vai ter uma situação momentânea, prazerosa em algumas horas, e depois, quando você procurar um outro emprego, você vai ter uma dificuldade de meses para se recolocar. Isso se não te der uma justa causa, não for para, enfim, para a delegacia, e a coisa virar um boletim de ocorrência. A agressão hoje prende a pessoa, dá multa, não é verdade? Então ele começou a amenizar e falou: não pense em você agora. Se você pensar em você, você está com o teu orgulho ferido. Pensa na tua esposa, pensa nos teus filhos, e vai trabalhando numa forma de acalmar essa pessoa, né? Esse é um dos exemplos que nós expomos, né? E também gostaríamos de falar o seguinte: para que nós iniciemos o nosso plantio do Evangelho, é interessante que façamos o Evangelho no lar. E ao fazer o Evangelho no lar, nós gostaríamos de indicar esse livro, Jesus no Lar. É um livro muito bacana, que retrata os momentos dos apóstolos, dos pastores, porque o Evangelho no lar começou com os apóstolos. Por que que começou com os apóstolos o discernimento? Porque eles que estavam iniciando
o apostolado do quê? De um código de ética moral, de ensinamentos do Evangelho, porque até então, nós às vezes ainda estamos acoplados a leis, e essas leis nos sugerem a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E se nós agirmos dessa forma, nós vamos ser sempre aqueles irmãos que padecem na dor. Nós preferimos, no momento das dificuldades, estudar mais Jesus. Porque Jesus nos prova através das dificuldades. E sabedores que somos da reencarnação, vai saber por que a gente não fez aquilo. Ou vai saber por que estamos passando por essas dificuldades. E gostaríamos de concluir o nosso raciocínio, dá ainda 1 minuto, com a prece de São Francisco de Assis. Eu vou pegar minha cola. Deixa minha cola aqui. Agora não tem como desculpar que eu não estou vendo, né? Eu deveria saber. Então fala assim. Quem quiser se concentrar, né? Fala assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consente que eu semei o amor. Perdão, onde haja injúrias. Fé, onde haja dúvidas. Esperança, onde haja o desespero. E luz, onde haja escuridão. E alegria, onde haja tristeza. É um trechinho da frase da prece de São Francisco de Assis. Mas são frases tão profundas que vêm ao encontro de Emmanuel com muita exatidão. E é uma lição de casa que fica para todos: estudar a prece de São Francisco de Assis e pensar no Pai Nosso que você faz diariamente, que está carregada de situações de compaixão do Mestre Jesus para conosco e a nossa compaixão para o outro. Boa noite. Pois é, o Wagner, o seu Américo perguntou a respeito do perdão, né? A maior parte de nós perdoa, mas não esquece, é assim que nós falamos, não é? Eu perdoo, mas eu não esqueço. E aí a gente está perdoando? Não está, né, Wagner? Né, seu Américo? Se eu perdoo, mas eu não esqueço, eu com certeza não estou perdoando. Porque perdoar significa esquecer. Né? Já pensou se Jesus e Deus aí em cima não nos perdoasse durante toda a nossa vida? Né? E discernir significa diferenciar. Né? Então é complicado isso. Porque cada um de nós tem uma forma de enxergar o mundo, de enxergar o outro. Eu posso olhar o Wagner desse lado e ver de uma forma, vocês que estão do outro lado vão enxergá-lo de outra forma. Né? Então, por isso, a gente, quando está no meio de uma contenda, uma contenda, um vem e fala uma coisa de um lado, o outro vem e fala outra do outro, é quando o Wagner falou que aí nós temos que usar a misericórdia, a compaixão, sem julgar. Porque se nós fôssemos julgados, a coisa seria complicada, né? Uma outra coisa que nós fazemos com muito frequentemente, é assim pedir para Jesus: eu quero melhorar, então eu vou pedir para Jesus me dar paciência, né? E a gente pede paciência. Só que aí vem uma prova, daquelas provas bem difíceis, para testar a sua paciência. Aí você se desespera. Então aí nós não conseguimos discernir, né? Porque a gente está pedindo. Então, para pedir tem que ter discernimento. Para olhar o outro da forma como ele é, tem que ter discernimento. O nosso julgamento é uma coisa muito séria, né? Se nós não gostamos de ser julgados, a gente não pode estar julgando as outras pessoas também. Cada um vê a formiguinha do andar em que ele está, ou do degrau em que ele está. Né? Se eu estiver lá no topo de um morro, eu vou olhar uma formiguinha ali embaixo e vou descrevê-la minúscula. Se essa menina estiver ali mais no primeiro degrau, ela vai falar que a formiga é imensa. Então, é isso que é o discernir. E é dirigir a nós mesmos, nos pedidos que nós fazemos, nas coisas que nós dizemos. Agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa.
seria o saber, né? Se a gente sabe da situação, enfim, do que se trata, né? Jesus criticava asperamente os fariseus, né? Tá, todo o evangelho, né? Ele criticando, mas ele tinha aquela autoridade, né? Que nós estamos muito longe disso. Nós entramos em erro, né? Quando nós podemos fazemos uma crítica, uma coisa, e em geral nós entramos em erro, né? Isso é próprio do nossa ignorância ainda, né? Estamos lá muito embaixo do que teria sido Jesus, né? Alguém mais tem alguma perguntinha? Quer falar alguma coisa do discernir e dirigir? Que é difícil, né? Até falar é complicado, discernir e dirigir. Nada, todo mundo entendeu direitinho que não pode estar julgando. Quando alguém vier falar de um lado assim alguma coisa e a outro do outro lado falando a outra, é melhor a gente ficar ali no meio e falar, meu Jesus, por ajuda, porque eu realmente não tenho condição. Não é assim que a gente tem que fazer. Eu acho que o certo é esse, né, Zay? Então, terminou, acho, né? Então, eu vou falar um mantra, uma frase que é dos Narcóticos Anônimos, né? Que nós trabalhamos de voluntário numa ordem lá da Lapa, e fala o seguinte: eu gostaria até de convidá-los, né? Porque a dicção é uma palavra muito forte, às vezes sugere até um palavrão, né? Mas se nós estudarmos bem os 12 passos, né, antes de julgar a pessoa com problema químico, né, com a abstinência química, perante o Evangelho de Jesus, nós somos adictos morais. E se nós não tivéssemos problemas morais, nós não estávamos reencarnados. Mesmo o grupo de sustentação desta casa, se eles não tivessem problemas para serem resolvidos através da justiça de Deus, eles não estariam aqui com afinco, trabalhando o seu discernimento, o seu aprimoramento moral, porque eles precisam que nós nos aprimoramos para que eles venham reencarnar com reencarnações missionárias mesmo, de tarefas humildes, tarefas difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Então, o que acontece? Nós estamos no mesmo barco, remando em prol e a caminho da luz. Em prol da luz e a caminho da luz. Então, vamos convidar a todos para fechar os olhos, só para mentalizar bem. Fala assim: Senhor, conceda-nos a serenidade de suportar as coisas que eu não consigo mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso e discernimento para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, Vale. Pois é, né? A oração fala tão bem, tão perto, né, da gente. Nós ainda temos tantas mazelas e tantos problemas, por isso nós julgamos o outro, nós julgamos o assassino, nós julgamos, esquecidos de que nós lá atrás já fomos tudo isso. Então, quando a gente tem algum problema para estar, eu não suporto um ladrão, ou eu não suporto um drogado, eu não suporto... isso é porque nós ainda não trabalhamos o nosso espírito. Atira a primeira pedra quem não tiver nada. Então, nós temos um passado escabroso lá atrás. E todas aquelas coisas que a gente não consegue trabalhar, significa que nós ainda temos lá dentro de nós aquilo que nós fomos no passado. Então, por isso o julgamento é complicado, por isso discernir é complicado, né? Então, é por isso também que nós temos que usar a misericórdia e o amor para podermos juntos, porque esse planeta só vai evoluir quando todos nós estivermos equilibrados,
usando isso, a misericórdia e o amor, para vencermos isso. Então, lembrando aí do mantra que o Wagner falou, é muito próprio para nós trabalharmos durante essa semana, ou pelo menos durante um dia. Tá? Então, meus amigos, nós até agora aprendemos um pouquinho do que é discernimento, do que é dirigir a nossa vida. E enquanto nós ouvíamos aqui o Wagner falando, espíritos amigos aqui estavam trabalhando conosco, olhando os problemas de cada um e procurando, dentro das possibilidades, solucioná-los. Por isso chegou aquele momento em que nós vamos abrir os nossos corações e doar aquilo que nós temos de melhor em favor de todos os nossos irmãos. E para isso nós vamos mentalizando o nosso planeta Terra. Aquele planetinha azul com a palavra paz em letras douradas. Pedindo ao Mestre querido que dirigidos e dirigentes possam se unir para que vençamos as dificuldades do planeta. Vamos acompanhando Jesus ainda e vamos até os hospitais, acariciando cada um dos companheiros que lá estão, pedindo a Jesus que os acalme, que tranquilize e que seja feita a sua vontade. Vamos até os asilos, onde lá estão aqueles nossos irmãos que já trabalharam tanto. Vamos acariciando esses irmãozinhos nossos que lá estão, caminhando ainda na presença do Mestre. Vamos até os orfanatos, até os presídios, onde nossos irmãos, que por um momento se desviaram do caminho, lá estão, pedindo ao Mestre amigo que ilumine as suas mentes e o seu caminho. Vamos vibrando por todos aqueles que perambulam pelas ruas da nossa cidade. E vamos até os nossos lares, sempre na companhia do Mestre. Vamos adentrando pela porta principal, deixando ali o nosso amor. E que o Mestre deixe a sua paz e o seu carinho para todos os que lá estão. Vamos deixando aqui uma vibração em branco, para que esse plano espiritual que aqui está possa levar, onde se fizer necessário. E agora, meus queridos, não por merecimento, mas por acréscimo da misericórdia divina, vamos vibrando por nós mesmos, pedindo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, que possamos vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas, desde que sejam justos. E assim, meus irmãos, com a certeza de que o Mestre está entre nós, de que vamos sair daqui refeitos e com intenções cada vez melhores para o nosso aprimoramento, nós agradecemos a presença de todos, pedindo que levem no coração a paz e o amor do divino amigo Jesus. Graças a Deus. E assim, nós terminamos a primeira parte do nosso trabalho, pedindo aos companheiros que fiquem em silêncio, mentalizando o que desejam, mentalizando a figura do Mestre, para que possamos adentrar a nossa sala de paz. Obrigada a todos.